Boa noite, pessoal. Como eu tinha dito que eu ia postar hoje um vídeo esclarecendo e mostrando quem está falando verdade e quem está falando mentira, no caso do senhor Alex Silva, então eu estou gravando o vídeo agora. Por que eu demorei? Primeiro porque é muito material, é muita coisa, é muito detalhe, é muito print, entendeu? Segundo, porque quando você faz uma acusação, você tem que estar com as provas, né? Você tem que mostrar. Mas acusar ele não é o meu foco. O meu foco é me defender. Haja vista que quem acusou primeiro foi ele. Então, para mim, vale muito mais a minha credibilidade, a minha integridade do que a culpa dele. Entendeu? Embora a culpa dele agora seja algo que eu vou provar, que eu vou mostrar, mas o principal aqui é a minha integridade. Então vamos lá. Primeira coisa da qual ele me acusou: ser dono de um perfil no Instagram que serve para, não é nem difamar, é para mostrar mentiras que brasileiros que voltam da Ucrânia estão contando aqui no Brasil. Eu não sou o dono desse perfil. Eu não sou o dono do perfil, porém, eu gravei 3 áudios para esse pessoal que me perguntou coisas sobre 3 pessoas e eu não minto. Eu fui lá e falei a verdade sobre o Adriano, sobre o Ganzert e sobre o Alex. Eu não falei nada além do que eu sei. Eu não falei nada além do que é verdade. Segunda acusação que ele fez contra mim foi de que eu queria vender coisas que ele havia doado, que ele deu para eu usar enquanto estivesse lá, e que eu estaria vendendo isso. Não é verdade. Primeira acusação que ele fez, que eu acho que vale a pena eu parar para falar e discutir sobre isso. Então vamos lá. Eu separei aqui em 5 pastas os prints de tanta coisa que é. Então, o senhor Alex Silva colocou lá que eu, no grupo da companhia, teria tentado vender algumas coisas. Verdade. Porém, eu tentei vender coisas minhas. Vamos lá para a lista do que eu estava vendendo? 2 uniformes completos, tamanho M, 1 nunca usado. 1 cinto de combate. Aqui eu vou abrir uma aspas. A única coisa que o Alex me deu, que estava aqui, mas não foi de dinheiro de doação, não. Isso aqui ele me deu, quando ele me deu, aliás, isso aqui e um protetor auricular, ele me deu e disse assim, eu tô te dando isso aqui como agradecimento por você ter me ajudado a vir para o 2º Batalhão. Vocês não sabiam? Quem levou ele para o 2º Batalhão, quem fez o meio de campo, quem passou o número dele para o recrutador, quem passou o número do recrutador para ele e conversou com o comandante, fui eu. Eu me arrependo amargamente disso. Me arrependo. Beleza. Combat Belt, Dump Pouch, que é onde você coloca os carregadores usados, protetor auricular, capacete. Capacete, tem uma surpresinha bonita para vocês aqui. Uma coisa, eu vou colocar os prints de tudo isso aqui que eu estou falando numa pasta do Drive para que vocês possam acessar, jogar no Google Lens e traduzir, porque está tudo em inglês. Eu só me comunicava em inglês lá. 2 pares de coturno, inclusive um eu levei, foi do Brasil. Um coturno Atalaia. O outro eu comprei em Kharkiv por 5.500 hryvnias. Está aqui comigo. Uma mochila de 30 litros. Tenho até a nota fiscal dela, foi comprada no Mercado Livre e é da Invictus. 2 pares de luvas. Um deles eu usei ano passado na Ucrânia.
uma chaleira elétrica, uma daquelas garrafas de aquecer água, né? Porque eu comprei 2 dias antes de estar saindo. Um telefone Xiaomi 11 Lite, levei do Brasil. Um saco de dormir, 2 kits de limpeza para cá. Como eu era armeiro, eu tentava fazer o meu trabalho o melhor possível. E esses kits eram meus. Eu fui na Esbroia comprar, paguei caro isso aqui, para eu desempenhar o meu trabalho da melhor forma possível, porque não me davam isso aqui, tá? Uma lata de proteção contra ferrugem, uma lata de removedor de carbono, uma lata de óleo para armas, tudo isso spray, tá? Um alicate de corte, 3 chaves de fenda, uma caixa plástica, um jogo de pincéis e escova para limpar os fuzis, uma escova de metal grande e uma faca com capa. Estou vendendo isso porque preciso juntar o dinheiro para voltar para o Brasil. Aqui realmente eu achei que eu ia voltar para o Brasil, mas eu acabei indo para outra unidade antes, tá? Então, beleza. Aí quando viu isso aqui, ele foi lá no grupo tentar me ridicularizar e falou assim: Red, é o cara que estava com ele no último vídeo, tá? Pegue de volta o uniforme Multicam Ataca, o cinto, o protetor auricular e o capacete do Fábio. Ele não pode lucrar com aquilo que pertence a mim, não é com aquilo que foi doado, não. Aquilo que pertence a mim, foi assim que ele descreveu. Não é aquilo que ele recebeu da vaquinha. Aí ele pôs esse print aqui lá no grupo do Telegram dele, só que ele não colocou a minha resposta embaixo. Sabe qual que é a minha resposta? Eu já te devolvi o capacete e você sabe disso. E aí, depois, veio um americano puxar saco dele, e essa parte que ele leu no vídeo dele. Esses itens você recebeu do business, que é o call sign dele, e esta companhia precisa falar, você precisa falar com as pessoas dessa companhia antes de vender. Só venda aquilo que você comprou com seu próprio dinheiro. Isso aqui ele pôs lá, ó. Mas a minha resposta aqui embaixo, onde eu disse não, esses itens que eu estou vendendo são itens que eu comprei com meu dinheiro. A minha joelheira, a minha cotoveleira, o meu capacete. Porque o capacete que ele me deu já foi devolvido. Já foi. Tinha sido dado a um outro soldado que chegou. Não vou expor nomes de soldado aqui, tá? Que chegou e o capacete era muito grande para mim. E o rapaz precisava de um capacete maior. Eu já tinha comprado um capacete, porque um colombiano que veio de férias me entregou o dele e eu peguei um capacete que eu tinha comprado e dei para ele devolver. Então aquele capacete já pertencia a mim, tá? Então eu disse para ele, o capacete que ele me deu eu já devolvi. Ele tá com o soldado tal. Ele foi trocado porque o capacete era muito grande para mim e ele precisava de um capacete grande. O capacete que ele tinha era pequeno demais. E o capacete pequeno que deram para ele tá lá na antiga armaria de Kharkiv. Tá aqui essa resposta, viu? Quem quiser conferir, eu vou colocar o link no vídeo, na descrição do vídeo, para vocês acessarem isso aqui e jogar no tradutor para ver se eu estou mentindo. Prosseguindo, o uniforme que ele deu está exatamente aqui do lado separado. Sabe por quê? Porque quando ele me deu esse uniforme, eu não pedi o uniforme para ele. Mas quando ele deu, eu aceitei, porque eu ainda não tinha recebido o pagamento. Mas eu já tinha comprado um uniforme Internopio. E assim
que eu recebi pagamento, eu comprei mais 2 uniformes para mim, então o dele não estava usado. E eu tinha um uniforme ainda sem usar dos que eu tinha comprado, um usado e mais o de Ternópolis que já estava usado, é lógico. Então, o que aconteceu? Eu devolvi o que me deram, eu tinha o de Ternópolis que eu trouxe, tá aqui comigo, o que eu nunca tinha usado, eu vendi lá em Kherson, tá? Então, e o dele foi devolvido, porque o Red pegou comigo o uniforme no dia, tá bom? E aqui nesse mesmo print, eu ainda deixo claro para o médico do batalhão que até o kit de primeiros socorros estava lá para poderem pegar. Agora, sabe qual que é a cereja do bolo? É que ele tentou me ridicularizar aqui e foi ridicularizado. Sabe por quê? O Signal, quando você apaga a mensagem, se alguém responde ela ainda aparece lá na resposta em letras menores. E nesse dia aqui, o cara vendo a bagunça, entrou no meio da bagunça também, um cara super gente boa, entrou no meio da bagunça e foi lá cobrar ele. Falou assim, cadê 6.000 grivna que você está me devendo? O cara estava cobrando ele, já tinha 15 dias, ele não respondia o cara mais. E o cara tinha chegado de madrugada, ele foi pegar a arma comigo de madrugada e tal, e foi direto lá pro front. Entendeu? E o Alex, com o dom de engambelar as pessoas, veio com aquele papo, eu não recebi, eu preciso para poder ajudar o pessoal. Será que você poderia me emprestar? E ele só recebeu porque o cara cobrou ele no grupo. Aí é lógico, o Alex veio responder, eu não consegui depositar o dinheiro para você, mas não. Ele estava cobrando o Alex, tinha 15 dias e o Alex não respondia a ele. E sobre os itens que eu estava vendendo, uma máquina de cortar cabelo, minha joelheira, lógico, e aqui o capacete, ó. Assim que eu postei a foto do capacete, o colombiano que tinha trocado comigo o capacete veio brincar comigo. E colocou assim, parece o meu capacete, e riu. E eu tenho mensagem dele no privado, cara, nós trocamos, faça o que você quiser com o capacete. Aí eu peguei e pus assim, sim, porque eu não tenho costume de mentir. Aí eu falei assim, eu pus outro no lugar, eu troquei, né? Então, e foi isso que aconteceu. Quanto à acusação dele, lá no Telegram dele, sobre eu ter sido preso porque eu não queria devolver as coisas, eu vou mostrar aqui uma mensagem com o meu comandante, do dia que eu estava deixando lá. Eu pus assim, senhor, não vou falar o nome do comandante, é uma pessoa que eu estimo demais. O senhor já falou com o Andri? O Andri é o cara que pegava o equipamento de volta. Aí ele pegou e falou assim, aí eu perguntei para ele, tem alguma previsão de quando eu posso ir para a Starite? Eu só podia voltar para a Starite para quebrar meu contrato depois que eu entregasse o meu equipamento. Logo abaixo ele responde assim, yes, I have everything, yes, I have, everything is alright, you can go to Starite. Tá? Tá tudo certo, você pode ir. Hoje, quando ele me acusou de estar compartilhando localização, eu liguei para o meu ex-comandante. Eu liguei para os meus 3 ex-comandantes. Tá? Para os 3. Um deles disse para mim assim, ó. Deixa eu buscar aqui. Obrigado por sua mensagem. Eu nunca tive razão alguma para duvidar de você. Eu vou pôr esse print aqui para vocês fazerem um download se quiserem. E eu também acho que o business devia ir cuidar da vida dele. Ué, mas não fui eu que saí colocado para fora? Ah, novidade! Ele tá lá cantando de galo, que tá no batalhão e tal, mas novidade, ele tá indo embora na próxima semana. Ele e o Sergeant Red, que estava do lado dele. Tá? Quanto ao Red, aqui nos prints também vou mostrar que eu já suspeitava que ele era cúmplice do Alex, que ele estava sendo cúmplice do Alex, e as denúncias que eu fiz
Contra o Alex para o comandante, em todas eu pedi para não falar para o Red, porque eu já estava suspeitando, de acordo com as denúncias, de acordo com as atitudes dele, tá? Então, agora vamos lá. Ele também falou que eu fui colocado para fora do batalhão. Mentira. Um mês antes, eu mandei mensagem para o recrutador perguntando se tinha como eu trocar de unidade sem quebrar o contrato. Ele respondeu que não, para estrangeiros isso não era possível, que era possível fazer isso só com ucranianos. Beleza? Por quê? Porque eu queria ir para artilharia, é onde eu tenho minha experiência militar. E lá no Twitter o pessoal sabe disso, porque eu comentei que eu queria ir para artilharia, entendeu? E ele pediu meu passaporte e tal, e tentou arrumar uma vaga para mim na artilharia. Foi por isso que eu quebrei meu contrato. Para além disso, o trabalho da armaria era um trabalho muito burocrático e que o ideal é que seja feito por um ucraniano. Porque eu não podia assinar e tal, tudo de arma que eu precisava, tudo de munição que eu precisava, eu dependia da autorização do meu comandante, da assinatura dele, porque eu estava ali em confiança dele, mas ele era o responsável legal pelas armas e pelas munições. Não era eu. Eu era quase um enfeite, tá? Eu não sou embusteiro, eu não sou mentiroso. Então, eu não vou falar, eu era o fodão. Mentira, tá? Deixa eu ver o que mais aqui. É muita coisa que ele me acusou, né? O meu comandante, pra vocês verem como eu era ruim lá, né? Tão ruim que eu estava sem dinheiro, porque o nosso pagamento não tinha caído ainda, por isso eu estava vendendo minhas coisas. E ele me emprestou dinheiro para poder pagar a passagem de trem. Ele confia pouco em mim, né? Uma coisa que eu não posso deixar passar aqui, quando o americano foi puxar saco, falou que era para eu vender aquilo que era meu, e eu respondi para ele na hora, eu ainda perguntei, o Alex também me deu um telefone celular? Porque na lista estava inclusive o telefone celular que eu queria vender. Mas aí aconteceu, de eu receber, eu não precisei vender, né? Quer ver outra coisa? O Alex falou que eu não gosto de criança. Às vezes eu uso esse termo e está errado, tá? Não é que eu não gosto de criança, eu não tenho paciência. Me desculpe se isso causa má impressão em vocês, eu não tenho paciência com criança. E eu acho que para uma pessoa ter criança, ela tem que ter a devida paciência, disponibilidade de tempo e vontade de compartilhar aquele tempo com a criança. Como eu não tenho paciência, eu prefiro não ter. E às vezes eu uso o termo, eu não gosto de criança. Isso é verdade, tá? Às vezes eu estou me expressando errado, mas é verdade. Agora, ele falou que eu não gosto de animais. Poxa, engraçado falar que eu não gosto de animais. Lá no meu Instagram, se vocês forem, olha que foto bonitinha com o mascote da companhia. O mascote da companhia me adorava. Tá? Sinto muita falta dele. Inclusive, um dos soldados colocou uma foto dele no Instagram e colocou uma foto dele mesmo, lógico. E pôs o nome, né? Shamus Styred, quer dizer, Shamus é o cachorro, tá? Aí eu pus assim, eu sinto a falta dele e eu sinto a falta de todos vocês, meus amigos, também. E você é um deles. Eu falei para esse cara aqui, apaguei o nome porque eu disse que eu prometi para o meu ex-comandante que eu não vou expor nenhum soldado que não tenha sido exposto aqui. Aí ele respondeu para mim assim, nós sentimos sua falta também. Ué, mas não era chato? Foi colocado para fora. E sobre essa coisa de ser chato, muitas vezes eu fui tido como chato, sim. Eu estava numa posição, em confiança, eu não era o responsável legal por aquelas armas, eu não podia atrair a confiança do meu comandante. Eu tinha que fazer exatamente aquilo que ele mandasse. E eu não abri as portas de munição, eu não abri as portas de arma assim a qualquer hora, entendeu? Inclusive, essa foi a primeira denúncia que eu fiz contra o Alex, para o meu comandante. Sabe por quê? Porque o Alex ia levar um pessoal para o front, e quando você vai viajar assim, você tem que ter munição, porque lá na base onde a gente estava de logística, você não ficava com munição não. Aí eu dei para ele
90 munições, se não me engano. E eu precisei ir no dentista, eu tratei o canal de um dente. Quando eu voltei, o Alex estava fazendo gracinha, atirando dentro da base, sem ser treinamento, sem, sabe, chamando a atenção, fazendo gracinha mesmo, numa base em que a gente não podia chamar a atenção, porque direto tinha drones ao redor, porque direto a gente escutava bomba caindo perto, entendeu? Inclusive o Red um dia chegou na armaria desesperado de madrugada. Você escutou? Tremeu tudo. Eu olhei para ele e falei, ué, tremeu, e aí? Ficar acordado vai adiantar alguma coisa? Não vai. Ué, caiu ali próximo. Se cair em cima da gente, vai fazer o quê? Entendeu? Bom. Vamos lá. Como eu disse, são muitos prints. São muitos prints mesmo. Então eu já passei do porquê eu saí, que eu não saí mandado, escorraçado embora. Ele falou que eu briguei com um brasileiro lá. Ele inclusive expôs o apelido do cara, sabe? E a família do cara não sabe que ele tá lá. Então eu não vou repetir o nome nem o apelido do cara. E eu vou dizer o seguinte, é verdade. Nós tivemos uma discussão. Parecia duas crianças birrentas brigando. Parecia duas crianças mimadas, de beijo um com o outro. Durou alguns dias. Mas eu não posso chegar aqui e porque eu estava de beijo com ele, acusar ele de ter se apoderado de 35 mil dólares que não eram dele. Porque não é verdade. A gente só brigou feito duas crianças. Sabe, aquele eu quero esse doce, eu quero também. Mais ou menos isso. Um dia antes de eu sair de Kharkiv, sabe o que foi que eu fiz? Eu cheguei no cara, falei, cara, me desculpa. Nós dois agimos como duas crianças mimadas. Eu estou indo para outra unidade. Eu nem sabia para que unidade eu estava indo, porque o escritório de recrutamento só disse que tinha uma vaga na artilharia. E eu cheguei na realidade e acabou não dando certo. Mas eu esperava ir para outra unidade. Enfim, eu não queria ter nada contra ele, assim como eu não tenho. Nós brigamos feito duas crianças mimadas. Tá? Sabe qual é a diferença entre eu e o Alex? Eu erro por enfiar os pés pelas mãos, por ser afobado, por às vezes ser muito estourado. O Alex é por ser mau caráter, golpista. Tá? Quando ele gravou o vídeo, ele gravou me acusando de ser o dono da página Visões na Ucrânia. E aí ele veio falar que eu estava falando mal do Comandos. Não falei mal, falei a verdade. Falei aquilo que o cara contou pra mim. Depois eu vou fazer um vídeo sobre o que foi e pedindo ele para provar o que ele falou. Mas, Alex, não se esquece que você pegou 1.000 hryvnias com ele emprestado também. Foi o primeiro que você pegou dinheiro emprestado. E quando ele te cobrou, você começou a xingar ele de vagabundo. Inclusive aqui no meu WhatsApp. E sabe quem foi que pagou metade do dinheiro para esse cara? Foi o trouxa aqui, que ainda acreditava em você naquela época. Tá? Foi o trouxa aqui. Mas já começando a perceber que você era golpista, começando só, você pediu para eu pagar para ele as 1.000 hryvnias, eu falei para você que não tinha, que eu tinha só 500. E você xingou muito ele. E você xingou muito o Ganzert também. Você é falso, você é aquele, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Comigo não funciona assim. Se o inimigo do meu inimigo é meu inimigo também, então a gente vai continuar inimigo. Eu vou guerrear com os dois, mas eu não vou ser falso. Eu não vou ser sem caráter. Tá? E hoje, quando eu falei com os 3 ex-comandantes, porque o mentiroso lá disse que
eu estava na lista negra do SBU, os 3 me garantiram que é mentira. Tá? Vamos tocar para frente aqui. Sobre os carros. Deixa eu ver se eu vou falar sobre os carros agora primeiro. Sobre os uniformes eu já mostrei. Vou pôr os prints lá. Né? E vou colocar inclusive os vídeos. Porque se eu for colocar os vídeos aqui para vocês escutarem, isso aqui vai dar mais de 1h30. Tá bom? Já mostrei que eu saí de lá para procurar uma posição na artilharia, que eu continuo tendo contato com os meus comandantes, né? Antes de falar dos carros, deixa eu falar de uma coisa que machuca muito quando eu vejo. Esse cara aí, ele vive tocando no nome de um cara que já morreu, de um cara que era muito gente boa e que ele deixou dormir na rua, tá? Porque ele bebeu. Erro todo mundo comete, mas não foi um erro por desvio de caráter, foi um erro de excesso de bebida, se é que é verdade, mas não justifica você deixar alguém que você prometeu ajudar dormir na rua. E é mentira que o Alex deu dinheiro para ele. Sabe quem foi que levou o dinheiro para ele aqui do Brasil? Que foi para lá também, levou o dinheiro para ele, pegou com a família dele e levou aqui do Brasil para ele, para socorrer ele lá? A moça que morreu no mesmo dia que ele. Estou falando do Douglas e da Thalita. Eu não vou entrar no mérito das diferenças de pensamento que eu tinha com a Thalita. Eu não vou. Ela não está aqui para se defender. Assim como Douglas não está aqui para se defender. E esse cara desonesto, safado, fica falando, tocando no nome desse cara, do meu amigo Douglas. Lava a boca para você falar do Douglas, seu sem vergonha, seu safado. Lava a boca. Sabe por quê? Porque se ele bebeu, todo mundo que bebe socialmente um dia bebe um pouquinho mais. Mas ele não tinha desvio de caráter como você. Agora vamos falar dos carros. Chegou aquela hora, né? Bom, sobre os equipamentos e carros. Vamos lá. Primeiro, foi feita uma vaquinha que foi arrecadado $35 mil e foi entregue para o Alex. No texto da vaquinha tá assim, ó: brasileiros apoiam ucranianos. No texto dela tá assim, ó: em 15 dias publicaremos nossa prestação de contas com valores detalhados. Cadê os valores detalhados? E os valores superfaturados? Porque o Alex importa da China tudo que ele fala de primeira qualidade, paguei $100 no cinto. Mentira. Importa da China. Tá? Superfatura e fala que doou para poder tirar o dinheiro da vaquinha. Agora esse salafrário está fazendo outra vaquinha. A vaquinha do saco de dormir. Não se enganem. O exército ucraniano dá kits de inverno para os soldados. Não se enganem. Isso é mais um jeito de roubar dinheiro das pessoas de boa fé. Eu me comprometo a ligar na embaixada da Ucrânia para ver a melhor maneira de doar, para que esse dinheiro, que se você quiser doar, chegue nas mãos ucranianas, que deve chegar de verdade. Porque esses $35 mil, uma parte ele doou, entre aspas, que depois ele toma, se ele acha por bem. Outra parte ele vendeu.
Ah, eu provo. O mesmo cara de quem ele pegou 6.000 hryvnias emprestado, ele vendeu para ele um protetor auricular por 2.000 hryvnias. Protetor esse que foi comprado com dinheiro de doação. Que eu levei ao conhecimento do head. Que eu levei ao conhecimento do meu comandante, mas do head eu levei depois. E falei para ele, senhor, não fala para o head, por favor, porque eu já estava suspeitando que o head estava cúmplice dele. Tá? Inclusive, tem um print muito legal aqui, tá? Do momento em que eu falo para ele sobre o carro e ele fala para mim assim que ele não ia, que isso era entre as pessoas que doaram e o Alex, que ele não ia se meter nisso, que era entre ele e as pessoas que doaram. Eu não sei os termos dessa doação. Eu já te explico uma coisa, Red. Depois eu vou fazer esse vídeo em inglês. Vai ser difícil, porque é grande, né? Que no Brasil funciona assim. Quando você faz uma vaquinha para comprar viaturas para as Forças Armadas da Ucrânia, você não pode desviar a finalidade. Você arrecada o dinheiro, você pega e compra e você entrega para as Forças Armadas, não para um terceiro no nome dele. Aí esse babaca, ele coroou com a cereja do bolo no vídeo dele hoje, quando ele falou assim, o carro eu pus no meu nome, porque tinha que colocar no nome de alguém. Você queria que colocasse no nome de quem? No seu? Não, no meu não. No das Forças Armadas da Ucrânia. E ainda teve a pachorra de dizer assim, tem comandante aqui que tem carro. Tem mesmo. Carro que ele comprou com o salário dele, que ele financiou. Não carro que ele pegou dinheiro doado, comprou e pôs no nome dele. E segundo o senhor comprou inclusive um carro que não tem como ser transferido. Que vergonha. Que irresponsabilidade com um dinheiro que não é seu. Esses carros deviam estar no nome das Forças Armadas da Ucrânia, para eles colocarem esses carros, aonde eles melhor acharem que eles têm que ser usados. E agora o salafrário está saindo do batalhão na próxima semana e ele vai levar os carros junto. Então os carros não foram de ajuda para a Ucrânia, foram de ajuda para o bolso do Alex. Tá bom? Então, eu acho, deixa eu ver se ficou alguma coisa para trás aqui. Eu acho que não vou nem estender mais o vídeo. Eu acho que é só. Tá? Eu vou fazer o upload agora para o Google Drive. Vou fazer o upload desse vídeo para o YouTube. E vocês já vão poder fazer o download de todos os vídeos que tem aqui. São capturas de tela. Deu conversando, deu denunciando ele para o comandante, deu denunciando ele para o head. Inclusive dos prints de tela. Capturas em vídeo. Para vocês julgarem se eu estou mentindo ou não. Tá? Porque se eu colocar aqui junto vai dar mais de 1h30, eu acho. Tá? Então é isso. Agora, eu quero só fazer uma conclusão aqui. O senhor Alex, quando você não tem do que acusar uma pessoa, que eu já falei isso no meu primeiro vídeo, foi curtinho. Eu quero que ele aponte um erro profissional meu. Um erro. Não tem. Quando você não tem um erro profissional para apontar na pessoa, você tenta buscar na vida particular dela. E no caso, com suposições, né? Porque, como ele diz, o enrustido do Fábio. Então, assim, vamos lá. Primeiro, ele me chamou de bicha. Se eu tivesse feito algo, se eu tivesse assediado alguém lá, de verdade, se ele tivesse provas disso, ele tinha jogado na internet. Então ele não tem. Porque nunca aconteceu. Nunca.
Aí depois ele chamou em 2 ocasiões já de enrustido. Então vamos lá. No caso de eu ser gay, eu estaria mais orgulhoso de mim nesse momento. Sabe por quê? Porque um cara gay foi para uma guerra, ficou lá no meio de 100 e poucos caras, alguns boa pinta, outros que não, entendeu? E nunca mexeu com ninguém, nunca desrespeitou ninguém, nunca ultrapassou a linha ao ponto do cara supor que eu sou gay e me chamar de enrustido. E aí, Alex, eu vou te falar uma coisa, quem desfilava durante o dia de cuequinha na base, não era eu não, era você. Tá? E só no caso de você falar que um dia eu te cantei, tem que me internar. Sabe por quê? Porque para chegar perto de você é difícil. Quando você abre o braço, o urubu despenca do céu, ninguém aguenta teu CC. Quer falar de coisas de características particulares? Como você falou do meu bruxismo, eu realmente tenho bruxismo, eu uso placa. Você falou lá no primeiro vídeo. Vamos falar então. Só que bruxismo é algo que eu preciso de placa para corrigir. Não é falta de higiene. Você é falta de higiene de caráter, cara. Melhora. Tchau pra você.